Boa tarde a todos e a todas. Sejam bem-vindos à abertura do nosso projeto suplementar de ensino, intitulado de Café Dialógico. A ideia é interagir e conversar com professores de diferentes regiões, professores e estudantes de diferentes regiões, sobre esse contexto de pandemia que nós estamos vivendo, como é que está sendo ser professor e ser estudante num contexto de aula remota. A ideia é para a gente tentar superar as nossas carências também afetivas, de nos ver, de nos congregarmos, né, porque a gente está sentindo muita saudade desses momentos, desses eventos. Nós temos um cronograma para que esse projeto ocorra, é um projeto suplementar que vai dar aos inscritos 40 horas, desde que ele faça, né, o cumprimento de algumas atividades. Então, nós temos atividades na sala de aula do Google Classroom, vão assistir os vídeos que já foram gravados e editados, né, da professora Marília, que nós vamos ver hoje, da professora Egeslaine, e nós temos, a partir de hoje, né, nós vamos, com essa abertura, a professora Marília Morosini, da PUC-RS, a professora Egeslaine Nes, da Universidade Federal do Mato Grosso, vão estar aqui nos trazendo as suas experiências, como é que está sendo viver nesse contexto remoto. Nós estamos aqui também com um dos professores que ao próximo encontro, no dia 23 de abril, é o professor Jaime Giolo, que também vai trazer para nós, já gravou o vídeo, já está também na página vai estar liberado lá na página da sala de aula do Google Classroom, mas ele também vem para um momento síncrono, para ouvir vocês, trocarem ideias. A professora Márcia da Silva Pereira Castro, que é a professora da UERN, também vai estar conosco, também já gravou um vídeo, contar como é que está sendo a experiência dela na UERN. E os professores Anselmo e Edna, da UFOPA, que, como eu dizia no início, né, antes dessa gravação, não estão presentes porque hoje perderam uma colega de trabalho do seu departamento. Girliane também chegou aí, boa tarde, Girliane. Também estamos contando aí com o apoio da Girliane. Então, Girliane, Djamiro, Jonathan são meus doutorandos e vão estar nos ajudando na parte desses fóruns, desses comentários, juntamente com Isadora, Heloíse e Silvânia, que estão me ajudando, tá? Então, só para reforçar a questão do cronograma, hoje é a abertura, vamos ver a fala da professora Marília Morosini e da professora Egeslaine. No dia 23 de abril, o professor Jaime Giolo. No dia 7 de maio, está agendada aqui a professora Márcia. No dia 21 de maio, será, se tudo correr bem, tanto para a professora Márcia como para o professor Anselmo e professora Edna, no dia 25 de maio. E nós temos, já entrei em contato com o professor Jefferson, o diretor do centro, também fará parte dessa atividade, ao término, para que os inscritos recebam um certificado, eles vão ter que fazer um relato da sua experiência. E o professor Jefferson, o diretor do centro, disse que eu tinha autorização para dizer que ele vai se esforçar juntamente comigo para que a gente possa publicar esses relatos de experiências num e-book, tá? Eu mandei uma mensagem para ele, ele disse, posso falar, professor? Ele pode falar, que a gente vai lutar aí para essa publicação, e aí e o convite, então, também está extensivo aos professores que estão aqui presentes, né? Aos inscritos e a todos os presentes aqui no momento, para escrever essa experiência para constar no nosso e-book que o professor Jefferson se comprometeu a nos ajudar e apoiar para que essa publicação, para a gente registrar a memória desse contexto, né? Um contexto tão difícil, né? E, então, agora eu vou dar a palavra aos professores que estão fazendo parte desse evento, para depois eu passar a palavra para as apresentadoras do dia, né? Eu gostaria de agradecer, realmente, eu acho que a gente está vivendo um contexto muito difícil, e esse momento, para mim, é um momento de alegria, porque eu posso ver pessoas que eu tenho muita estima, muito carinho, né, que fizeram parte da minha história, me emociono muito de dizer isso,
Marília, acho que Marília é aquela pessoa que me fez me encontrar profissionalmente. Muito obrigada, Marília. Você sabe, né? Muito obrigada por tudo. Queria estar aí para te dizer isso. Então, eu vou deixar gravado para a posteridade o quanto você foi e é importante na minha trajetória pessoal e profissional, tá? Muito obrigada. O professor Jaime também tem a sua participação, todos aqui, Márcia, do GIAP, fez muita diferença num momento muito especial da minha vida, estar nesse grupo GIAP, para eu me sentir incluída. Muito agradecida, tá, Márcia, por isso também. Professora Alda também, está sempre me colocando aí nas atividades, querendo que eu participe, colabore. Muito obrigada a todos e todas aí, tá certo? E fiquem à vontade para se apresentar. Boa tarde, pessoal. Como eu disse para a André, minha semana está mais atribulada do que as outras, né? E aí, como eu não sei se ficarei até o final, né? Estou me adiantando aqui. Me chamo Márcia, como a Andrea colocou, não é? Sou professora da UERN há 24 anos. E, assim, que bom que a gente está aqui para trocar algumas figurinhas, não é? Sei que todo mundo está muito assoberbado de trabalho, mas que bom que tenhamos um tempinho, mesmo que não possamos ocupá-lo na sua integridade, né? No caso, eu especificamente, porque com certeza não poderei ficar até o final do dia de hoje. É isso. Um abraço a todos e saúde para todos nós. E vacina. Muito bem. Eu já fui apresentado de alguma forma e terei a oportunidade de conversar com vocês mais detalhadamente no dia 23, de forma que eu tenho aqui a cumprimentar, abraçar todo mundo e dizer-lhes que é uma honra e uma satisfação estar presente como vídeo hoje, depois como participante, relator na próxima reunião. Saudação a todos. Bom, boa tarde a todos, né, e a todas. Como a professora Andréa pediu, vou me apresentar. Sou a professora Alda Castro, né, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, né, coordeno a linha de Educação Política e Praxis, né, que temos um trabalho bastante frutífero junto com a professora Andréa, né, professor Cabral, professora Magna. Então, essa é uma linha que tem realmente se esforçado para contribuir com os debates da política educacional, e quero dizer que a ideia do cafezinho pedagógico é muito boa, porque assim, a gente realmente sempre se encontrava, né, Marília, nos eventos, nos encontros, né, os alunos, e era um momento especial, e eu acho que hoje a gente precisa disso, porque está muito difícil trabalhar todo dia com essas perdas e essas questões que se colocam cada dia. A Andrea sabe das nossas dificuldades, e quero, assim, né, dar as boas-vindas, né, a professora Márcia, a professora Marília, o professor Jaime, alguém, se outro professor estiver aí, né, me perdoe, porque não estou lembrada do nome, e aos alunos por estar aqui nesse momento especial para nós. Obrigada, André, pelo convite para estar aqui hoje. Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Que prazer imenso estar aqui com vocês, poder conversar um pouquinho. Eu acho que nós precisamos de momentos mais de cafezinho. Eu até brinquei com a Isadora, estou aqui com a minha xícara, né? E minha xícara tem mensagem muito legal, que é mensagem de amiga, né? E acho que vale super a pena esses momentos de descontração. Depois a gente vai conversar um pouquinho mais sobre as nossas práticas e eu conto mais coisas. Eu fui aqui, como o público invade o privado, eu estou na praia, pessoal. Então, claro, eu estou fugindo do Covid, não tanto, porque eu já tive Covid, né? Então, essa é uma experiência que me marcou muito. Mas aqui tem muito mosquito. Eu fui buscar um repelente de inseto, porque senão não ia poder me concentrar. Bom, meu nome é Marília, eu sou professora aposentada da Federal do Rio Grande do Sul, eu trabalho na PUC, e esse momento é muito afetivo para mim, porque a Andréia foi minha primeira pós-doutoranda. Eu nem sabia o que era
orientar um pós-doutorado. Eu acho que a gente foi construindo juntos. Então, isso faz muito tempo, né, Andréia? E também é um momento muito afetivo, que eu estou vendo a Alda, que é a nossa companheira, digamos assim, de luta do GT da Amped. E como ela disse, aquela vontade de abraçar o Giolo, que eu me lembro, Giolo, de tu carregando aquela enciclopédia, te lembra lá no Amped? Até hoje, aquela imagem, o Giolo nos fez assim. Nós publicamos uma enciclopédia pelo INEP, e eu acho que era 700 páginas, e o Giolo foi, assim, de um desprendimento. Eu acho que ele foi com a caminhonete dele, né, Giolo? Então tem momentos, assim, de afetividade. A EGE, por exemplo, a EGE trabalhou comigo agora, recentemente, nós estamos esperando que ela volte, né? E a todos vocês que eu gosto muito de sala de aula. Vocês não imaginam como eu gosto de sala de aula. Eu gosto, assim, de conviver com o aluno. A gente ganha, a gente aprende, né? Então, é isso. Depois eu vou contar um pouco dessas minhas experiências. Para a gente ir avançando aí no cronograma, né? Porque para não nos estendermos demais, eu vou vai início, então, a fala especificamente da professora Marília Morosini e da professora Egeslaine, uma rápida, o currículo, o mini currículo da professora Marília Morosini. Ela possui licenciatura e bacharelado em Ciências Sociais, mestrado em Sociologia Educacional e doutorado em Educação pela URGS, pós-doutorados pela Universidade do Texas, professora Bolsa Produtividade 1A do CNPq, uma série de publicações, coordenadora do Centro de Estudos de Educação Superior da PUC, do RIES, enfim, ela é coordenadora e membro do Comitê Assessor de Cooperação Internacional, é uma vasta produção, uma workaholic, que eu já trabalhei com ela na PUC, durante o pós-doc, não para, eu invejo a dinâmica, que faz 300 mil coisas ao mesmo tempo. Mas aprendi muito com esse jeito dela de fazer 300 coisas ao mesmo tempo, mas sem perder o glamour. Sempre muito chique, fazendo muitas unhas, sempre muito linda. Então, professora Marília. E a nossa querida, que eu conheci por intermédio da professora Marília, Egeslaine, que também vai nos brindar com a sua fala, sempre muito carinhosa, é pós-doutora pela Pontifícia Universidade Católica da PUC, doutora e mestre em educação doutora pela URGS, né, a Federal do Rio Grande do Sul, e mestre pela Estadual de Ponta Grossa, também é professora da Universidade Federal do Mato Grosso, e é líder do grupo de estudos sobre universidade e é editora da revista Panorâmica. Sejam muito bem-vindas, minhas queridas. Eu não estou querendo formalizar muito, porque, como vocês sabem, o espírito desse café é a gente ouvir, trocar de forma bem assim, informal. Como é que está sendo para vocês, meus amores, esse contexto? O que é que vocês têm feito? Como é que vocês estão se havendo com esse novo, com esse abre aspas, fecha aspas, com a normalidade da exceção, para usar uma expressão cunhada aí de Boaventura Santos. Fiquem à vontade, a casa é de vocês, nesse evento. Okay. Depois eu queria que as meninas, as bolsistas e os meus ajudantes fizessem um momento de fala também, tá? Então, eu acho que na hora das interlocuções, vocês podem falar, se apresentar, tá bom? Bom, eu acho que quem sabe eu começo assim, bem informalmente, né? Eu trabalho graduação na pedagogia, basicamente com orientação de projeto, orientação de TCC, e trabalho também, né, na pós, muito com uma disciplina chamada Estado de Conhecimento, que também poderia ser chamada de revisão bibliográfica, mas é mais numa perspectiva assim, do social, do Estado de Conhecimento, não é Estado de arte. E com educação superior. Pensando um pouco, assim, rápido, quando eu dei o depoimento para a Andréia, e foi o ano passado, hoje
eu, assim, olhando um pouco de fora, eu tenho, vamos dizer assim, algumas dúvidas ainda. Eu acho que quase eu poderia dizer que a minha trajetória, ela talvez tivesse não dois momentos separados, porque o contexto é muito similar, né? Mas dois momentos, pelo menos para mim. O primeiro momento foi março, quando se declara a pandemia. A grande preocupação, até pela minha ignorância do que era uma pandemia, e até porque a pandemia ela estava longe, ou seja, o que hoje nós temos? Hoje nós temos um abalo por mortes ao teu redor, mas ela estava assim um pouco longe, era um pouco idealizada. Eu, pela minha ignorância, não tinha noção do que seria. Para mim, naquele momento, a preocupação era passar por um online. Eu não tinha grandes experiências em ensino à distância. Eu não sabia o que era o R, que foi se constituindo depois. A questão muito mais era domínio de plataformas, era aulas simultâneas, era elaboração, gravar no YouTube. Era muito mais uma questão que eu chamaria até do cognitivo. Agora, hoje, para mim, é um pouco diferente. Como eu disse para vocês, eu tive Covid. Isso me marcou muito. Muito pelo pânico. Eu não cheguei ao hospital, tá? Mas ela me deixou sequelas muito de cansaço e muito no emocional. Eu tenho conversado com minhas orientandas que estão lá na educação básica, elas tornam a colocar. Hoje a questão emocional ela está muito difícil. Não estou nem falando na questão de saúde sanitária, da morte, na questão de não ter vacina, na questão de nós lutarmos para ter esse direito. Eu não estou nem falando nisso, mas é uma questão da questão emocional muito forte. Eu sinto isso nesse momento. Eu sinto, e um pouco dessa minha trajetória, então. No ano passado, a pandemia, como eu disse para vocês, ela não estava aqui, ela só estava no Rio Grande do Sul, ela só estava no papel. Né? Nós nos preocupamos muito em trabalhar com redes colaborativas. E por que isso? Eu trabalho muito com Bourdieu, vamos dizer assim. E tem a questão do campo científico. Quem determina as posições no campo científico de poder é a chamada autoridade científica. O que nós nos demos conta? Eu coordeno uma rede de investigadores da educação superior. Um grupo, digamos, há muito tempo consolidado, que a gente também tem essas reuniões, a gente conhece a vida do indivíduo desde não sei quando, sabe aquela questão? E nós nos demos conta que se nós continuássemos escondidos, se nós não colocássemos a nossa cara à tapa, nós perderíamos a nossa autoridade científica. Esse foi um ponto. O segundo ponto que nos acolheu muito é que nós estamos concluindo uma segunda enciclopédia, que essa tem 1000 páginas, viu, Giolo? Essa é um pouco maior. São 2 volumes, que foi uma questão assim, de um desafio de construir uma enciclopédia brasileira de educação superior. Né? Nós temos um grupo, e ela era para ser lançada, grandes expectativas, num evento que seria 3 e 4 de setembro do ano passado. Aí o que nós pensamos? Juntamos e fomos para fazer um lançamento na rede. Então, eu vou pedir que o Jonathan projete um pouco disso. É rapidinho. Sim, só um minutinho. Tá. O que eu tô me batendo na importância das redes colaborativas? Se eu não tivesse, o grupo, e a EJ foi assim, para nós como eu digo, ela caiu do céu, eu digo, foi assim, aqueles presentes que tu tem, que desde o primeiro dia a gente se acertou.
A Eja é uma pessoa muito afetiva também. Então, o que eu preparei? Mas eu vou pulando muita coisa. Eu trabalhei um pouco com a noção de redes colaborativas em momentos pandêmicos. Está aí a primeira, pode ir para a segunda já. Essa foi o webinar que nós fizemos o lançamento da rede. E nós tivemos 509 inscrições. Ele começou, acho que foi em maio, junho. Tá? Ele está junto conosco. E a maioria do Brasil, tinham pesquisadores da Argélia, do Uruguai. O evento contou com uma média de 180 participantes. Então, se vocês olharem, nós pegamos os eixos da enciclopédia e nós fomos montando sessões. Aqui, lá naquela primeira, que está muito pequeno, tem a Denise Leite e a Marlis, que trabalharam com avaliação. Elas escreveram sobre avaliação. E o Sérgio, que escreveu sobre políticas. E eu fiquei na mediação. Na segunda, nós trabalhamos o Vieira, que trabalhou História da Educação Superior no Brasil, e a Maria Estela Franco, e a Solange, que trabalha com a questão da gestão. No terceiro, nós fomos mais para o pedagógico. A Doris Bozan, da Federal de Santa Maria, e a Mabel, também muito conhecida, e a Vera Felicetti. As duas primeiras trabalharam professor, a Vera Felicetti o aluno. E na terceira, nós demos um pulo, digamos, maior, no sentido de uma questão mais global. A Marilene Delacorte, da Federal de Santa Maria, e eu trabalhamos internacionalização, e a Cleo trabalha a questão, vamos dizer assim, do currículo, porque a discussão era um currículo. Então, pessoal, o que eu quero dizer, esse momento para nós, esses momentos foram maravilhosos, porque nós tínhamos que fazer reuniões todas as terças-feiras. Esse time que aí está, a grande maioria sênior, não tinha domínio de Zoom, não tinha domínio de saber como é que ele olhava para a câmera, senão a minha tela... Não tinha domínio de luz, de nada. Isso nos ligou, não só afetivamente, mas nos ajudou a passar esse primeiro momento, onde a pandemia no Rio Grande do Sul, ela não era uma coisa assim, era alguma coisa meio longe. Aí nós continuamos, na próxima lâmina, para obséquio, aprendida. Bom, aqui são as avaliações. Eu quero que vocês olhem essa última pizza ali, que nós perguntamos se ele tinha construído conhecimento via online. E se vocês olharem, a grande maioria dos alunos responderam que sim. A próxima lâmina, para obséquio. Aí nós aprendemos a fazer os web. E nós, com a rede, nós construímos uma reconstrução dos campos da educação superior e os tempos pandêmicos. Nós nos abrimos e convidamos pessoas internacionais e nacionais. Por exemplo, lá naquele primeiro caso, vamos dizer, o primeiro caso ali, basicamente, quem entrou para discutir foi a Luísa Cerdeira. No nosso, entra também... Bom, eu quero pegar aqui o último caso ali, ó, da Denise, que trabalhava avaliação com a Marlis, e a Cleo, que trabalhava currículo. O convidado foi o Bob, que é o presidente do CA em Educação da CAPES, né? Então, nós procuramos, assim, que alguém que não era da rede viesse discutir conosco. No caso da internacionalização, nós convidamos a Patrícia Vieira, que é do Uruguai. Então, esse seminário, ele deu origem ao dossiê. A próxima lâmina, por exemplo. Tá? Então, deu origem ao dossiê. Continuando. Mas a cereja do bolo que eu queria repartir com vocês é aquilo que nós chamamos de aprendizagem online cooperativa. Né? Então, é a colaborativa online international learning, aprendizagem colaborativa internacional. O que nós fizemos? Porque os nossos alunos, eu trabalhava uma disciplina no segundo semestre que era educação em tempos de crise. E nós estudávamos a influência de organismos internacionais, basicamente Unesco, OCDE e Exalc Unesco, que é para a América Latina, a gente estudava sobre a educação.
Então, nós fizemos contato, a próxima lâmina, nós queríamos trabalhar na América Latina. E nós fizemos contato baseados... A Unesco tem uma iniciativa que era de interatividade, e ela chamada Os Futuros da Educação. Hoje, a IESALC Unesco está puxando os futuros da educação em 2 perguntas, ok? Aqui a Unesco, ela começava assim, para você, como será, o que é educação, como será a educação, e a IESALC Unesco hoje lança, todos nós podemos participar no site da IESALC Unesco, ela puxa para discutir o futuro da educação. Então, a próxima lâmina, nós trabalhamos, estão ali as 3 perguntas, né? Nós nos reunimos com a Patrícia Vieira, que é a coordenadora da formação de professores do Uruguai, que nós somos muito próximos, né? Nós não podemos passar as fronteiras, mas nós somos muito... Eu trabalho bastante tempo com ela. Eu desafiei a Patrícia, digo, Patrícia, vamos desenvolver, vamos responder, que tinha que descobrir um tema que pudesse ser para qualquer nível de ensino. Então, discutir os futuros da educação em momentos pandêmicos é uma questão que daria para nós nos adaptarmos. E os futuros da educação, a Unesco está se preparando para essa conferência que vai ter em Córdoba, que é a Conferência Mundial de Educação Superior, que eles pretendem. O Delors falava naqueles princípios, né? Que é aprender a ser, aprender a ter, não, aprender a ser, aprender não sei o quê. Ela está preparando para inserir um outro item, que seria aprender a transformar-se. E vem toda essa caminhada. O que nós fizemos, então? A próxima lâmina, professor, nós criamos esse COIL. Mas eu só pude criar o COIL porque o Gabinete de Internacionalização da PUC, que tem uma doutoranda minha, que é voltada à internacionalização na cabeça, ela me chama um dia, eu e mais 4 professores, e disse, nós podemos dar a base e o suporte para vocês fazerem experiências de sala de aula entre 2 ou mais países, a gente dá todo esse suporte. E a gente ainda encaminha o projeto para Columbus e os alunos que fizerem ganham o certificado internacional, que isso para um currículo é muito bom. Então, dessas etapas do COIL, pode passar... Vamos pular 2 lâminas, depois eu volto se for importante, professor. Nós selecionamos alguns alunos, pode mais um ainda, alguns alunos, ok, que, da minha disciplina, que queriam participar, e a Patrícia selecionou alguns alunos do Uruguai, também já da pós-graduação, que também queriam participar. O que nós fizemos? Nós, num primeiro momento, discutimos separadamente, nós criamos na plataforma Zoom, nós criamos um Moodle, né, que eles tinham acesso. Depois eu conto algumas coisas que aconteceram no momento, né? Nós criamos uma plataforma Zoom que eles também tinham acesso e nós também discutimos. Primeiro, nós criamos grupos focais. Primeiro, o Brasil, como grupo focal, estudou e respondeu as 3 perguntas. Depois, o Uruguai, como grupo focal, respondeu as 3 perguntas. E, num último evento, nós juntamos Uruguai e Brasil e nós elaboramos um documento respondendo as 3 perguntas e colocamos na plataforma da Unesco. A próxima, por exemplo, por favor, Jonathan. Aqui está o Moodle, né? Mais uma, professor. Aí tem umas avaliações que eu não vou trabalhar. Então, aqui tem o grupo focal do Brasil, o grupo focal do Uruguai, né? E na próxima lâmina, nós temos o grupo focal conjunto, Brasil e Uruguai. Foi uma experiência belíssima, maravilhosa, e que tanto nós como o Uruguai estamos querendo reprisar. Fora isso, poderia fechar ou então passa a próxima, então.
Uma outra forma que nós também descobrimos, mais uma, Probzec, aqui são as avaliações. Tá. Uma outra forma também que nós descobrimos, como nesse momento eu coordeno hoje ainda o Centro de Estudos em Educação Superior, nós fizemos muitas das atividades pelo Centro de Estudo. E fechando, eu quero ainda colocar mais uma vez, poderia encerrar a exposição das lâminas, Probzec, Jonatas. Nós ainda também participamos, a ANPAI nos convidou, a ANPAI da região sul, nos convidou, aqui, ó, a ANPAI da região sul nos convidou para ministrar um minicurso, né? E aí nós fizemos um minicurso reconstruindo a internacionalização da educação. Então, foram formas, tá, ok, poderia encerrar agora. Obrigado, que agora eu não preciso. Muito obrigada. Eu encerro e ele encerra, né? Tá, ok. Muito obrigada. O que eu gostaria de dizer para vocês, isso foi o primeiro semestre do ano passado. Claro que o primeiro semestre, segundo semestre do ano passado. Claro que a gente tivemos assim muitas dúvidas, o Zoom não entrava, vai cai, não tem luz, sabe? Todas aquelas questões como eu coloquei para vocês, o dia que os uruguaios iam entrar na nossa plataforma Moodle, o Brasil, pela Rede Nacional de Pesquisa, ele encerra a relação do Brasil com o mundo. Então, se criam situações, quando trabalha internacionalização, que são difíceis de serem explicadas lá para o Uruguai, e começou aquelas questões, o pessoal reclamando, mas por que nós não entramos, por que não entramos, né? Mas foi essas questões que a gente conseguiu com o Uruguai, com a América Latina, de fazer essa relação, essa questão, digamos, que a gente conseguiu fazer um mini curso para graduação, para gestor, isso também nos uniu muito. Mas isso foi ano passado. Esse ano, pessoal, você sabe que eu tive Covid, e o Covid, ele a mim não foi uma coisa leve, posso dizer. Talvez fisicamente ele foi leve, mas emocionalmente foi uma coisa que me pegou muito pelo pânico, e depois, voltando à sala de aula, pelo número de alunos. Como eu digo, eu trabalho na graduação na pedagogia, né? A pedagogia os alunos da pedagogia enfrentam inúmeras dificuldades. E me lembro até que hoje, um dia desse, eu falando com uma menina em sala de aula, e eu contando do meu Covid, ela disse, professor, isso não é nada. Na minha família, 20 tiveram Covid, 2 morreram. Sabe? Então, essa questão, eu acho que hoje eu estou mais intimista, posso ser muito sincera para vocês. Eu estou avaliando muito o que vale eu fazer e o que vale eu não fazer. Não me atirar assim, me convido para isso, me convido para aquilo. Eu tenho assim me balançado muito e eu estou perguntando que afetivamente aquilo vai me ajudar. Claro que eu tenho privilegiado muito, se é, digamos assim, uma questão mais social, uma questão com alunos, isso eu tenho me envolvido bastante, mas como eu digo para vocês, eu estou menos buscando essa vida na web e mais pensando sobre o sentido desse momento que nós estamos passando, né? Claro, eu tenho me fechado até um pouco, muito com os meus orientandos, eu estou me dedicando muito à graduação, com as minhas alunas da pedagogia que enfrentam inúmeras dificuldades, né? Claro que quando o afetivo da Andréia, eu nunca diria não. É isso que eu quero dizer para vocês, é pensar um pouco mais nessa questão. Talvez aquela busca da autoridade científica, daquele primeiro momento, de marcar lugar no campo científico, de dizer, olha, aqui a Rias, que está aqui marcando espaço, e que eu posso dizer a vocês, nós temos um texto com a Geslaine e com a Vanessa Voiculescu, que está publicado, trabalhando um pouco, não sei se está publicado, mas já está pronto, né? Aí já vai falar. Essa questão da exposição na web não é que me cansou.
é porque a minha cabeça mudou. O Covid fez com que eu pensasse o que é realmente importante, sabe? Tanto que, se vocês olharem esse ano, eu não tenho... Está no início, mas mesmo assim, eu não tô participando de muitas coisas. E posso dizer, André, que para mim foi um convite legal. E eu nunca tinha pensado tão claramente nessas fases. Porque agora a questão é de morte, é de genocídio. Agora está aqui comigo, está comigo o Brasil, está conosco, mas eu quero dizer, ela é presente, ela é muito presente. No início não era, no início era uma coisa que era uma pandemia, mas agora, com toda a situação que o Brasil passa, eu sinto que eu mudei muito e que eu ainda não sei muito claro, é isso que eu quero dizer para vocês. Eu não tenho muito claro isso, eu acho que isso não vai terminar tão cedo, acho que isso continua, né? Mas eu volto a dizer que eu tenho uma das coisas que me deixam assim alegre e bem é o convívio com o aluno. Com amigos, com as redes colaborativas, mas o convívio com o aluno, ele me alimenta muito. Bom, eu teria outras coisas, mas eu acho que a gente pode discutir um pouco. Eu agradeço, André, então, novamente. É um prazer. A Andréia, para mim, assim, é uma filha acadêmica. Me lembro sempre da Andréia. Ela entra, aquela negra linda, mas era belíssima. Eu não sei se hoje ela está, mas a Andréia usa aqueles colares que não é um colarzinho, é um colar, né? É lindíssima. Ok, pessoal, então é um pouco disso aí que eu tinha para contar para vocês. Me abrir meu coração, que eu não faço isso nunca, muito pouco, mas é isso que eu sinto. Como é um café dialógico, nós estamos tomando cafezinho, a gente conta as coisas no cafezinho que talvez não contasse numa palestra formal, né? Exatamente. A ideia desse café é justamente isso, sabe? Que a gente possa se encontrar, porque como nós somos da academia, como a gente gosta desse vucu-vucu, está fazendo falta esse momento. Professor Anselmo, conseguiu chegar, professor. Eu expliquei que vocês perderam hoje uma colega, né? A Edna me mandou uma mensagem. Seja bem-vindo, professor Anselmo, meu colega da Federal de Rondônia, atualmente na Federal do Oeste do Pará. Seja bem-vindo, um amigo muito querido. Esse também é outro que, no momento um problema sério que eu passei de um acidente, também teve uma presença muito importante também, ele, a esposa dele. Agora a gente vai ouvir a professora Egeslane contando aí como é que foi a experiência, como é que está sendo a experiência dela. Professor Anselmo, eu já falei, professor, se o senhor tiver disponibilidade, a sua fala será no dia 21 de maio. Eu estou sempre colocando essa interrogação justamente por essas questões que a gente sabe que a gente está enfrentando um momento muito particular, e pode no dia não estar bom, não estar legal, e ninguém vai vir para esse café forçado, porque aqui é para a gente estar no momento conversar e falar sobre a nossa experiência. Então, se não estiver bem, perder um amigo, está com uma agenda lotada, não quero ninguém se sacrificando por esse café. Não deu certo, a gente programa outra coisa, tem o plano A, o B, o C, o D. Tá? Então, o dia do professor é esse, mas se ele não puder, a agenda estiver lotada, aconteceu alguma coisa, não vai vir, e está tudo bem, porque eu também estou muito nessa vibe da Marília. Eu acho que, para mim, eu sei que a gente tem um lado que é característico da academia, dessa coisa de aparecer, de fazer nossos eventos, mas eu estou muito assim, eu também estou muito introspectiva, e eu estou, assim, cada dia mais querendo fazer academia, mas também pensando com carinho, com pessoas que eu gosto de estar junto, sem muito... Eu estou fugindo dos problemas que são inerentes à academia. Eu só quero o lado bom, que é esses momentos da gente trocar ideia, se ver, se abraçar, ajudar um ao outro, como hoje o professor Jaime já soube aí, que deu uma entrevista maravilhosa para o meu orientando. Então, eu acho que é isso. Diga, Anselmo, pode falar. Obrigado aí pelo convite, né? Desde aquele momento que você nos convidou para
fazer um relato a partir daqui da Amazônia, né, da nossa região. Fiquei muito contente, você falou desse projeto que estava em andamento e agora está aqui se concretizando. Parabéns, muito bom. Eu quero dizer, e a Andréa, de certa forma, é testemunha disso, que ainda bem que essas mudanças que muitos estão anunciando, eu já fazia ela há um certo tempo, bem antes da pandemia. Então, eu me sinto assim muito fortalecido, porque há muito tempo eu escutei uma historinha de um amigo meu que ele me contou que ele tinha um amigo num sítio que era bacana e tal, e ali final de semana, ou, às vezes quando dava uma oportunidade, e ele sempre via a pessoa muito de boa, né? Muito bem. Aí ele procurou saber e descobriu que ele era professor também. Aí um dia ele se aproximou e foi perguntando: bom, mas qual é o segredo, né? Que você está assim feliz? Ele disse: olha, é que chegou um certo tempo que eu tomei uma decisão. Entre ter razão e ser feliz, eu decidi ser feliz, né? Então, há muito tempo também eu tomei essa decisão, né? E tenho procurado viver de tal maneira que eu só queria encerrar esse meu momento, que eu sei que tem uma programação, dizendo, André, que eu espero que no dia que esteja aí programado para a nossa participação, eu espero que o único problema seja a dúvida entre o café e o tacacá, ou só isso que eu quero que tenha de dúvida. Tá certo, tá certo. E se você optar pelo tacacá, tá tudo bem. Tá, com certeza. Ninguém vai fazer discussões, teorizar sobre isso. Não vai deixar de ter o lugar no meu coração se você optar pelo tacacá. A Andréia, eu lembro que quando ela teve aquele acidente né, muito drástico, e a sobrevivência, uma das primeiras conversas que a gente teve quando nos encontramos, cruzando um pouco com essas questões espiritualistas, né, que eu gosto muito de fazer essas leituras. Eu sou um marxista cristão, um bocado de gente zoa comigo por causa disso, mas eu já superei, eu não tenho problemas com relação a isso. Eu digo para eles: olha, eu sou bem resolvido nessa questão, então não tem problema, né? E ainda bem que me respeitam, né? Tenho sido convidado por colegas que são bem contundentes aí em fazer a separação, né? Sabem que eu não separo, mas eles têm me acolhido e eu também respeito eles muito nas suas posições. Mas eu lembro que a Andréia, quando passada aquela fase toda, ela disse: Anselmo, eu acho que eu tenho uma grande missão. Só pode ser uma grande missão que me fez permanecer viva, né? E aí passou um tempo que a gente até trocou umas ideias, não foi, André? Pô, qual é a nossa missão, né? Que eu também acho que todos nós temos, né? E aí a gente até vinha alimentando a ideia de... Chegamos até a pensar em fazer um escrito que eu disse para ela: André, alguma coisa como de corpo e alma, fazendo essa correlação, né, de questões espirituais com as questões de ciência que a gente lida, né? Mas essa leveza também do viver. E aí, como nós estamos agora aqui, nesse contexto, né, escapando desse outro momento tão perigoso quanto um acidente ou quanto tantas outras coisas na vida, de certa forma, eu acho que a nossa grande missão, a sua, André, e a nossa toda, ela está aqui, né? E podemos, sim, contribuir para que as pessoas tenham mais leveza no viver, porque esse mundo nos empurrou para essa coisa da competição, para essa coisa do buscar. Mesmo eu tenho refletido o seguinte, que mesmo quando as pessoas buscam o ser, elas, no fundo, estão buscando o ter, né? Porque é um ser para ter, né? Então, esse consumismo, essa onda toda desenfreada, provocou em alguns, está provocando em alguns um repensar, né? Claro que isso não atinge a todos, infelizmente, mas nós, enquanto educadores, acho que a gente pode, sim, fazer uma grande missão, né? Continuar a nossa missão e, quem sabe, até transformá-la numa grande missão de melhoria mesmo entre os que nos
entre os que nos cercam, entre aqueles que passam pelas nossas vidas, né? Então, mais uma vez, eu estou muito feliz de estar aqui e parabenizo aí a Andréa e todos os envolvidos nesse projeto. Tá bom, obrigada, Anselmo, obrigada. E Geslaine? Bom, pessoal, boa tarde. Eu vou começar meio que do final para o começo, porque primeiro eu vou falar que eu não combinei com a professora Marília e a Andréa, nadinha, mas você viu que ela falou dos seus colares, e você lembra o que eu te falei essa semana. Eu botei um mais discreto. Eu nunca me vi pessoalmente, né? Nós não tivemos o prazer de conviver. E aí a gente estava conversando ali no privado, né? Combinando as coisas do café, Prof. Marília. E aí eu falei para ela, coloca um colar maravilhoso, que eu já vi você usando colares lindos. E joga esse cabelinho aí para os ladinhos. Mas é porque hoje eu estava com a camisa. Aí eu achei que não combinava. Porque eu queria dar destaque à logomarca do evento. Do evento. Entendeu? Eu entendi, mas eu acho que fica a dica, né, para você. Tá bom, pode deixar. Os colares te deixam mais lindas e mais, sejam discretos ou maiores, te deixa mais linda e mais maravilhosa, né? Tá bom. Eu peguei no pé dela por causa da foto que ela tinha colocado na divulgação, já que é café, né? Falei assim, essa foto aí não representa você, essa foto não tem seus colares, essa foto não tem esse brilho que você tem. Então, eu não combinei com Marília não, hein? Foi por acaso que Marília falou dos colares. Tá bom. E uma segunda coisa que eu gostaria de lembrar, apareceu ali a segunda coisa que eu queria falar, é que a nossa parceira, a professora Marília, tá aí, né? Vanessa Voicolesco tá aí, que foi foi fundamental nesse processo. Nossa, acho que eu não conseguiria fazer nem 10% do que nós fizemos juntos no início da pandemia com a professora Marília, sem a Vanessa, né? Aí fica a minha eterna gratidão, né? O texto vai sair na revista Debates em Educação, o texto que a professora Marília comentou, num dossiê específico que vai falar sobre a pandemia, da Universidade Federal do Alagoas, sob a coordenação do professor Ivanderson, né, que nos convidou, e ficou um texto que nós nos orgulhamos muito de fazer, de escrever, ficou realmente assim, demorou um pouquinho. É nesse que está o meu artigo junto com o do Jonathan, contando a experiência do projeto suplementar passado? Não. Tá. O seu vai sair na revista Panorâmica, no volume 33, junto com o texto da Marília também, que é da onde eu sou editora-chefe. Tá, e esse outro foi um convite que nós recebemos desse professor. Eu zoei com a Vanessa que eu ia chamar ela, por isso ela foi lá, se arrumou toda bonitinha, porque o mérito tem que ser dado também, né, Vanessa? Foi um trabalho maravilhoso, né? Então, por isso que eu comecei do final para o começo. Bom, o que eu preparei para conversar com a professora Andréia e com todos os colegas que estão aqui? Eu preparei uma coisa muito simples, mas muito simples mesmo. Acho que por conta do que a Andréia falou, é um café, a gente vai conversar, tal. Vão ter participantes que vão, né, a gente vai fazer interlocução e assim por diante. Então, eu tenho uma colinha aqui do que eu preparei. E eu pensei assim, o que eu vou contar para eles, né? O que eu vou dizer para eles aí desse contexto da pandemia, né? Então, primeiro eu queria falar do meu lugar. Eu dividi mais ou menos a fala como a Marília fez. Quando a pandemia começou, eu estava fazendo pós-doutorado com a professora Marília na PUC, já estava na metade do pós-doutorado, né? Então, o primeiro momento de contato com as disciplinas, com o ensino remoto, com tudo isso, foi junto delas, da Vanessa e da professora Marília, foi uma parceria, uma rede colaborativa muito, muito bacana.
As terças-feiras nos davam muitas dores de cabeça, mas valeram muito a pena. O conjunto das webinars ficou maravilhoso. E aí, nesse movimento, a gente foi, bom, eu digo assim que a gente foi meio arrastada pela pandemia, né? É a coisa, assim, o primeiro momento de ter sido arrastada, né? E aí, eu terminei o pós-doc com a professora Marília em junho, e vim para o Mato Grosso, de volta para minha cidade. Então, para vocês saberem qual é o meu lugar hoje, é a professora da Universidade Federal do Mato Grosso, campus universitário do Araguaia. Eu estou na divisa do Mato Grosso com o estado do Goiás, exatamente na divisa. 450 quilômetros da cidade de Goiânia e 510 quilômetros da cidade de Cuiabá, capital do estado do Mato Grosso. E na UFMT, nós temos 11 cursos, né, no campus, e dos quais 7 são licenciatura. Então, eu e Gislaine trabalho a disciplina de políticas educacionais na graduação apenas, nos cursos de licenciatura. Então, eu sou de todo mundo e não sou de ninguém, porque eu estou em todos os cursos, mas eu não sou de um curso, a gente não tem pedagogia aqui, então eu trabalho nos vários cursos com essa disciplina de política educacional. E aí eu resolvi que eu queria contar, mas é só um pedacinho do que nós já fizemos na disciplina de política educacional, porque eu acho que o café merece essa coisa que a Marília falou do aconchego, né? Essa coisa aí desse olhar diferente, né? Então, esse semestre eu trabalho a disciplina de políticas com os cursos de letras, é uma turma de 35 alunos, que é 5º semestre do curso, então são mais avançados, e trabalho a disciplina de políticas também no curso de matemática, com a calorada, né? São 15 calouros da matemática. Eu sempre pego calorada na química, na matemática, não me importa de trabalhar com eles e dar as primeiras dicas e assim por diante. E aí eu trouxe a minha colaboração para nós conversarmos aqui a partir desse lugar onde eu estou. E começo olhando a minha colinha aqui, porque eu quero fazer a leitura de uma frase. Que diz o seguinte: o isolamento social é apenas físico. Ninguém precisa se isolar mental e nem virtualmente. Enquanto lá fora não melhora, vamos fazer o possível para melhorar aqui dentro, né? Que vai na direção daquilo que o professor Anselmo também acabou de colocar. Esse pedacinho eu tirei, peguei alguns recortes da internet, dei uma olhada nos textos, montei essa frasezinha, achei que ela ficaria perfeita para esse momento do nosso café. E aí vou contar o que eu andei fazendo na minha disciplina de políticas educacionais. Bom, a gente tem que reorganizar tudo, né? Vocês sabem. Quem é professor nessa sala sabe que não dá para ser os mesmos textos, não tem como trabalhar da mesma forma, há dinâmicas de grupo que a gente não consegue fazer porque não tem interação, e não é porque os alunos não querem, é porque a tecnologia não permite o tipo de interação que é necessário. Então, a disciplina de política educacional foi inteirinha revisada. E eu vou revisando aos poucos, porque a cada semana eu vou pensando o que eu vou fazendo, né? Nós elaboramos o guia de estudos, que é apresentado no primeiro dia de aula, e eu vou semanalmente aí pensando como é que eu vou fazer para não tornar a aula tão cansativa. A sacada é essa, né? Como não tornar a aula cansativa demais, porque eles estão tendo 5 disciplinas, 5 noites, então 4 horas cada noite, nem eu não consigo ficar todo esse tempo na frente do computador todas as noites. Imagina se o aluno que é trabalhador, porque eu parto de uma perspectiva, de uma abordagem que o aluno é trabalhador, né? Ele não está em casa fazendo nada o dia inteiro, ele também está trabalhando, seja remotamente ou não. E como que eu vou tornar essa aula aí menos chata, que ele possa pelo menos me ouvir e se interesse um pouco.
Lembrando que a disciplina de política educacional, a Andréia é professora da cadeira, sabe como é, Marília também. Então, eternamente legislação, muita discussão teórica, né, com milhões de exemplos para trazer próximo aí da realidade dos alunos. Então, eu tenho reorganizado tudo na minha disciplina com planejamentos semanais aí do que é que eu vou fazer. Todo o referencial teórico eu revi. Todinho. Todos os textos eu troquei muitos textos por verbetes de dicionário que eu aprendi com a professora Marília, né? Então, quero trabalhar um verbete X, vamos pegar o dicionário, a enciclopédia tal, vamos ver isso, já que o aluno não vai conseguir ler todos os textos possíveis que eu gostaria que ele lesse, e eu não tenho todo o tempo do mundo para fazer uma aula expositiva. E tentar substituir, mas deixando, né, não deixando de pensar na qualidade daquilo que eu estou oferecendo para o meu aluno no pouco tempo que eu tenho. Porque, para mim, eu acho que pandemia me pega principalmente na coisa do ressignificar a questão do tempo, né? Eu acho que é uma das reflexões que eu tenho feito fundamentalmente, que é ressignificar a questão do tempo na tecnologia, do tempo que a gente tem, do que a gente faz com o tempo, que opções eu tenho daquilo que eu posso fazer sem sair de casa, sem aglomerar, né, e assim por diante. E uma segunda direção aí do que eu penso efetivamente desse momento que nós estamos vivendo, que é o uso dessas tecnologias. Então, como não sobrecarregar também o aluno, né, com tanta coisa da tecnologia, mas conseguir utilizar ela a favor das minhas aulas. Então, ontem mesmo eu estava dando aula no curso de matemática e eu estava falando sobre a LDB de 1971, 5692, que todo mundo sabe, da profissionalização do ensino médio, e eu perguntei a eles quem era o presidente do Brasil em 1971. Calorada, da matemática, tudo com 18 anos. Quem era o presidente de 1970? E eu já falei assim, gente, corre lá pro Google. Eu sei quem era o presidente nesse período, mas eu sou professor dessa disciplina, eu não conto, vocês têm que saber. Corre lá e vai ver quem é o presidente da República rapidinho. Não demorou 30 segundos, a resposta estava lá, de quem era o presidente, né, naquele período. Então, pensar em como utilizar um pouquinho aí dessas tecnologias para não cansar, não deixar a gente mais exausto do que a gente está. E aí os desafios são inúmeros, né? São inúmeros do que a gente pode, ou dá para fazer, o que o Zoom permite, o que outras plataformas, né? Os inúmeros programinhas, e nuvem de palavras, e isso e aquilo que a gente pode fazer, né? Para deixar a aula um tanto quanto mais atrativa, para eles não cansarem. E na quarta-feira dessa semana, eu fiz uma coisa que eu preciso contextualizar para vocês, que eu achei fantástica, mas foi por acaso. Mas foi muito por acaso. E aí eu tinha o que contar bem diferente, Andréia. No grupo que eu tenho do WhatsApp dos meus alunos, né, que é o grupo de políticas educacionais, a disciplina da quarta é na letras, ninguém pode falar nada. Não é para ficar falando bom dia, boa tarde, boa noite. Não é para ficar mandando mensagem de não sei o que lá. A única pessoa... Todo mundo está de livre acesso, todo mundo pode postar coisas, mas não é para ficar falando bom dia 39 vezes lá para as pessoas que estão. É para divulgar os materiais, porque a dificuldade de acessar as plataformas, que são as plataformas da universidade, é grande para os alunos, então eles preferem os materiais no WhatsApp do que no AVA, pelo menos aqui na UFMT a gente usa AVA, então eles preferem que mande tudo lá no WhatsApp, a gente posta no AVA para ficar tudo registrado, mas replica, que a gente já fazia com a Marília também, né? Replica tudo no WhatsApp, mas ele sabe que não é para ficar comentando coisa lá, que se é para conversar em outros grupos, não ali. Justamente para que a gente garantisse o foco. E eu também, com essa coisa
público invadiu o privado, né, com a pandemia, de vocês estarem olhando as minhas caixas coloridas lá atrás, e tinha uma sombrinha também que eu tirei antes de começar, né, a nossa aula, eu também não obrigo eles a abrirem as câmeras, porque o meu fundo aqui é o fundo real da minha casa, e ele tá bonito. É um armário que eu gosto muito, que eu comprei em Rondônia, professor Anselmo, trabalhei em Rondônia, são as caixas coloridas que eu gosto, então é um fundo que eu gosto, né? Mas às vezes na casa do aluno, o fundo não é o que ele gostaria que fosse, né? É um fundo bem diferente. Isso quando não os filhos estão passando atrás, porque eles precisam passar porque ela está na cozinha, na mesa da cozinha, né? E aí eles precisam passar para poder pegar uma água ou fazer qualquer coisa. Então, para esse público não invadir muito o privado deles, eu falo assim, abre a câmera quem quer, né? Não é obrigado, deixo bem tranquilo, né? Bem à vontade para isso, para que eles se sintam à vontade na aula. E na quarta-feira, eu tinha, uma aluna dessa turma tinha me dito que ela tinha enterrado 2 pessoas da família, né? Uma no domingo de Páscoa e outra na segunda-feira. E ai, aquilo me deu um pesado, sabe, um sentimento ruim, pesado. E daí eu só pensei, na hora eu só pensei assim, nossa, ela vai ter que ouvir a minha aula hoje de noite, que era sobre legislação educacional, o tempo inteiro, né? Com toda essa carga emocional de ter enterrado 2 pessoas da família, né? E da pandemia tá, assim, cada vez mais perto, parece cada vez, tá na sola, tá pegando a gente pela perna, tá agarrando as nossas famílias. E aí, na quarta-feira de tarde, eu tive a brilhante ideia que eu ia dar uma aula de pijama, né? Eu ia dar aula de pijama. Então, eu comecei no grupo assim, eu botei um monte de sinal, de símbolo, falando assim, tem um recado muito importante para a aula de hoje, prestem atenção, um monte de coisa, de risco, de rabisco lá, e sinalzinho de barulho, e escrevi assim, todo mundo vai ter que abrir a câmera hoje no segundo horário da aula. Então, tipo, não é facultativo, é obrigatório. E logo em seguida, e todo mundo tem que estar de pijama. Né? Aí começou a palhaçada do grupo, né? E aí eu deixei mesmo. O objetivo era que eles falassem, que, sabe? Aí eu mandei uma foto minha, que eu tinha brincado um dia com uma amiga, e uma criança de 8 anos, e tinha me vestido de Maria Bonita, feito trancinha nos cabelos, e aí eles ficaram conversando, isso era umas 4 horas da tarde, até o início da aula. Quando começou a aula, eu abri a câmera, e eu estava de pijama, né? Mostrei o pijama e coloquei o recado lá e falei assim, quem não tiver de pijama pode colocar, porque não tem jeito, hoje ou vocês abrem essa câmera e a gente vê esses pijamas ou não tem conversa. Dei toda a minha aula até as 9 da noite, de pijama na frente deles, as câmeras deles todas fechadas, só eu de pijama. Ainda falei que não podia tirar foto minha, que não era para divulgar foto minha de pijama nas redes sociais, e nem fazer emoji, nem nada. E às 9 horas, pontualmente, no segundo horário, depois que eu dei toda a minha aula teórica, encerrei a minha aula teórica, e aí eu falei assim, agora eu quero ver o pijama de todo mundo. Então, vocês não têm ideia, nós ficamos mais 40 minutos na aula, mas a gente só falou das angústias, das tristezas e das milhões de alegrias. Porque aí eles postaram 50 mil fotos no grupo de festas que eles tinham feito. Nós vimos os 3 bebês, que tem 3 mães com bebês pequenos nessa turma. Bebezinho, de pijaminha, vestidinho de pijaminha, a gente pôde matar a saudade. Eu não conhecia a turma, né? Era a minha primeira vez com eles. E aquilo criou uma sincronicidade incrível que, sabe, tipo, então tá bom, gente, vamos terminar? E eles continuavam conversando. Vamos terminar? Então eles se sentiram num momento de aconchego. E isso foi incrível. Olha, até o outro dia ficou rolando conversa sobre essa aula do pijama. Ninguém tirou foto, sabe? Foi muito legal. No outro dia, eu nem precisei dizer
que o grupo tinha finalidade só de discutir os textos da disciplina de política. Todos eles sabiam. E todos eles se sentiram abraçados naquele momento, né? Foi uma coisa assim que me deixou emocionada, sabe? Da coisa de um pijama, e eles queriam mostrar o pijama. Eles ficavam em pé, meu pijama é esse, sabe? E falamos de muitas coisas, e de como eles estavam vivendo e sentindo. E eu terminei a aula com eles, então, com uma mensagem que eu vou me permitir ler, que é dos inúmeros livros que eu li durante a pandemia, que eu li muitos livros. Pintei muito, né, professora Marília, que eu adoro pintar papel, né, aqueles livrinhos de estresse lá, e li muito. E esse pedacinho que eu vou ler para vocês, que eu encerrei a aula com eles, que eu vou encerrar minha fala aqui também, para não ser muito longo e a gente poder conversar, é do Fabrício Carpinejar, né, do escritor. Ele escreveu um livro ano passado, na pandemia, que eu sugiro a quem gostar desse tipo de literatura, que possam ler. O livro dele chama-se Colo, por favor. E é um livro que ele fez durante a quarentena, então ele escreveu 40 poesias que são para a quarentena. São 40 textos do livro. Curtinhos, breves, a coisa que ele escreve mesmo. Uma delícia o livro, uma delícia. Então, eu trouxe esse pedacinho para vocês. Só o colo acalma a saudade. O primeiro dos aforismos que deu origem ao título deste livro aponta para o mais sincero objetivo: ser um apoio emocional, quase um remédio para a saúde mental de todos nós nesses tempos de pandemia. Mestre em arquitetar crônicas e poesias para descrever o que enxerga ao redor, Carpinejar é um dos escritores mais queridos de sua geração. É famoso nas redes sociais por postar pequenos pensamentos escritos em guardanapos, que compartilha diariamente com seus seguidores. Virou um consultor sentimental por sua capacidade de compreender o que o outro está sentindo e ter sempre um conselho, uma palavra que insinua um caminho. Neste livro, ele trata de temas como solidão e gentileza, medo e esperança, sentido de vida e falta de sentimento também. Colo, por favor, inspira, emociona e, acima de tudo, serve de alento. E aí um pedacinho da escrita do livro dele para concluir. O colo do sol, o colo no parque olhando as nuvens, o colo na praia escutando as ondas, o colo do vento passando e nos despertando fome, o colo de sair do cansaço, o colo de dar a volta por cima, o colo da normalidade, o colo do mundo. E aí eu termino a minha participação, a gente pode conversar. Eu tive que fazer uma aula do pijama. E aí nós combinamos com a turma que o último dia de aula nós vamos fazer a aula da festa fantasia. Mas que ninguém vai abrir a câmera, vai ser surpresa durante a aula. Primeiro as questões teóricas, que eu não posso perder de vista. E para terminar a disciplina, então, vai estar todo mundo fantasiado e nós vamos mostrar as nossas fantasias nesse último dia de aula. Era essa a minha contribuição, Andréia. Tá bom, Gislaine, muito obrigada. Agora eu queria abrir aí para vocês comentarem, quem tem algo a dizer. Os meus, eu estou vendo agora aqui que tem uns ex-alunos meus se inscreveram no projeto. Rita de Cássia, Bruno, teve mais alguém que eu vi, e esse contexto remoto, a gente tem que realmente, para dar conta desse contexto, tem que redobrar a questão da afetividade para poder dar conta, porque se a gente não se despir de certas questões, é muito difícil, porque se nós ficarmos só pensando no que significa esse contexto, tanto da pandemia, quanto está em aula remota, passando conteúdos que já no presencial seriam complexos de estarem sendo discutidos em contexto remoto. Se a gente não abrir possibilidades de interação
de forma mais adaptável ao contexto, porque, assim, se a gente for parar para pensar, gente, o presencial já está complicado sem contexto remoto, né? Principalmente para nós que trabalhamos com política, com OEB, vai encontrar com licenciandos de áreas específicas que acham esse conteúdo chatérrimo, né? Então, como que a gente, já no presencial, sem contexto de pandemia, a gente já tem que se esforçar muito para atrair a atenção, e haja vista a questão da política ser encarada, tão demonizada, né? Então, ele já tem uma resistência a discutir política, já vem com aquela coisa, ai, política, ai, não me pertence, já é complicado. Imagine em contexto de pandemia, em contexto remoto. Então, só que a Cássia colocou aqui que faltou o pijama, mas que as nossas aulas passavam muito tempo da hora, porque como colocava nesse plano aí da conversa, do debate, quando a gente se dava conta era 10h40, e a aula aqui termina 10h15. Cássia está aí, minha testemunha, acho que tem outros alunos, não me deixam mentir. E a gente discutindo, porque eu falei, não, vamos trabalhar o EB com as temáticas que são temáticas do hoje. Mas eu não quero falar muito, não, quero ouvir vocês, quem não falou ainda, quem está trabalhando comigo, as meninas, Silvânia, Isadora, Jonathan, Giliane, Djamir, se vocês quiserem darem, Cássia, que já colocou aqui também no coisa, Bruno, teve Rosimeire, tem pessoas aqui. Falem aí as experiências de vocês, ou alguma questão para os colegas que apresentaram agora suas experiências, professores, aí, fica à vontade. Andréia, eu acho que também a Vanessa, que é autora e trabalhou muito conosco, ela também pode falar um pouco, ela tem umas experiências bem legais. Pronto, pode, fique à vontade, viu, gente? É um cafezinho, podem falar aí. Então, eu vou falar de uma outra perspectiva e vou me colocar na posição de estudante de doutorado nesse contexto pandêmico. Então, para nós, enquanto estudantes, também é difícil fazer essa transposição, né? Daquilo que a gente almejava e esperava de um doutorado presencial em uma universidade como a Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, e no meio do caminho a gente se dá conta que a gente tem que ficar em casa, na frente de um computador, e absorver aquilo da melhor forma possível. Então, eu usei o ensino remoto a meu favor. Então, já que eu não podia desfrutar do campus universitário da instituição na qual eu estudo, eu pensei, vou realizar sonhos. Sonhos que, se eu dependesse da minha condição financeira, eu não realizaria. Então, eu aproveitei o ensino remoto para fazer disciplinas na Unicamp, na Federal do Rio Grande do Sul, na Universidade Autônoma de Madrid, e na próxima semana eu começo a estudar na USP. Então, dentro daquilo que o meu programa de pós-graduação permite, que eu aproveite créditos, eu escolhi estudar nas universidades que eu sempre admirei, com aqueles professores que são as referências da minha tese. E isso tem sido uma oportunidade também, que se dependesse apenas do momento presencial, eu não teria essa possibilidade. Assim como nós estamos agora reunidos, nos conhecendo e compartilhando, pelas lives, pelos eventos online, a gente também teve muita oportunidade de ter conhecimento acadêmico, científico e também de vida como agora. É difícil estudar, ter que produzir, né? A produtividade, ela parece um papaléguas atrás da gente, e tem que publicar artigo, e o programa manda as regras, e vocês têm que pesquisar, e o isolamento social, ele é muito complicado, principalmente para quem está muito distante da família. Então, são essas redes que a gente faz entre pesquisadores, entre colegas, com o orientador, que também nos dão as condições para continuar, para não desistir e não se isolar dentro de nós mais ainda. Então, o momento pandêmico, ele é de aprendizado. Em alguns momentos, a gente está mais no flow, então a gente está imerso, promovendo webinars, fazendo disciplinas, produzindo artigos, e em outros, a gente precisa desse afeto e dessa troca para nos mantermos vivos também nessa relação acadêmica, né? Então, tem sido um momento de muito aprendizado,
de aproveitar aquilo que também tem de bom nesse momento, né? Embora o isolamento social tenha me deixado muito afastada da minha família, porque eu estou a 1.000 quilômetros deles, eu tenho me desenvolvido em outras áreas que não seriam possíveis se eu estivesse apenas no presencial. Contudo, se eu estivesse no presencial, eu teria aproveitado outras coisas que a minha universidade e as redes que a minha orientadora faz parte me propiciariam. Mas a gente tem que, do limão, fazer uma limonada, né, pessoal? Então, é isso que a gente tem feito e colhido os aprendizados. São aprendizados que vão ficar na nossa trajetória e na nossa história. Então, é um pouco do que, como eu fiz enquanto estudante também para me comportar nesse momento pandêmico. Queria pegar carona na fala da Vanessa. Sou Djamiro, sou orientando a professora Andréia, sou professor também de Direito da Universidade Regional do Cariri, no Ceará, e pegando um pouco o que a Vanessa fala, eu queria fazer uma relação, né, porque na terça-feira eu tenho que sair da condição de professor, e na quarta-feira assumir a condição de aluno, logo de manhã lá, com a professora Alda, com a professora Andréia, com a professora Goretti. E isso é de uma violência sem tamanho, na minha perspectiva, porque eu dou aula na tarde e na noite da terça-feira. Então, entre o intervalo da aula e da noite, eu faço um lanche e fico sabendo quantos mortos tem no Brasil, e começo a dar aula. E essa naturalidade, essa natureza, essa perspectiva de você parece que não é com você, ou parece que não faz parte do mundo que você pertence, na minha opinião, é devastador em todos os sentidos, porque você fica sempre nesta condição de dar continuidade numa vida que, ao meu ver, não existe, e, ao mesmo tempo, tentar fazer com que esse viés do aluno de doutorado e de professor se comuniquem de alguma forma, né? De tentar fazer, eu sou professor de direito constitucional, né, é aquilo que pertencia ao direito e agora pertence à ficção, né, na biblioteca. Então, é um ato muito, muito duro de você fazer essa relação, e ao mesmo tempo, eu fico tentando ver que parece que é uma separação gradativa, né, há 1 ano e meio atrás nós tínhamos pessoas, mas que viviam nos seus quadradinhos, e sempre colocavam outras coisas na frente, de um momento de confraternização, de um momento de afeto, de um momento de troca, né? E agora os quadradinhos são outros, né? Aqui na minha frente, eu vejo alguns quadradinhos de pessoas balançando a cabeça e sorrindo, e outros quadradinhos com a bola no meio. E aí eu me recuso a achar que isso é humano, eu me recuso a achar que isso é possibilidade de comunicação. E será que, de fato, para que eu consiga receber o título de doutor em educação, eu não precisaria de humanização, não precisaria de ser recebido num ambiente dentre humanos? Qual vai ser a minha percepção nesse processo? E eu, como professor, que agora não mais tenho alunos ou histórias, tenho quadradinhos que às vezes se mexem, é maravilhoso, mas às vezes os quadradinhos estão fechados, e pedir para abrir também é um ato de violência. Então, tudo isso são muitas questões que acabam nos deixando a todo tempo preocupados com o que será, com o que vai acontecer. O que é fato que todos nós estamos querendo fazer o melhor possível disso tudo, segundo Vanessa, fazer do limão uma limonada. Mas o que é fato, aqui, com todo respeito a todas as professoras e professores, pós-doutores, aos alunos de doutorado, se tiver de mestrado, de graduado, se tiver um adolescente, todos nós temos a mesma condição nesta condição. Nós nunca experimentamos isso, nunca experienciamos isso, e estamos vivendo algo que é muito, muito, muito forte, que vai definir, talvez, a gente para o resto da vida. Quando você ouve falar do professor lá do Sul, que não tem nada a ver com o meu Rio Grande do Norte, e que fala que a questão física talvez seja mais fácil, e a questão psicológica foi o que mais afetou, né? Como é que tá as famílias daqueles que foram enterrados, né? Como que a gente vai discutir afeto e discutir o mental dessas famílias? Então é tudo muito grave, é uma guerra que a gente está vivendo, e ao mesmo tempo nós não temos armas, né? A nossa arma, o que parece, é continuar vivendo como se fosse a regra. Então isso é muito ruim, no meu entender, essa falta de humanidade nos leva a condições extremamente graves em todos os sentidos. E tem colegas e colegas, professores e alunos, que não aguentam essa questão aí, e às vezes tentam fazer uma outra forma de terminar com tudo isso, e é muito grave, né?
Então, a gente tem os números de suicídios aumentando em todo o mundo, a gente tem o jovem que não teve como característica trabalhar a falta de dividir as coisas, né? O isolamento isola a pessoa, mas também se isola a pessoa dentro dela mesma. E, às vezes, tudo que as pessoas não querem é estar dentro delas mesmas, porque os fantasmas são horrendos. Então, tudo isso é muito forte, né? Desculpa a minha fala ser uma fala um pouco menos alegre, mas é uma fala afetiva. Acho que esses momentos, eles são circunstanciais, né? Esses cafés deviam ser cafés, almoços, jantas, não porque eu sou obeso, tá? Mas porque devia ser recorrente ao longo do dia. A gente precisaria ter vários momentos como este, e não apenas como exceção. A gente precisaria estar nesse contexto de entendermos, porque o que é fato, todos nós aqui somos alunos da pandemia e seus frutos. Djamila, eu entendo você, não acho que seja pessimista, não. Eu, inclusive, a roda de conversa, não sei se tem algum aluno meu aqui atual, a gente teve uma roda de conversa ontem do livro do Boaventura Santos, né, A Cruel Pedagogia do Vírus, e as questões e as lições que essa pandemia vai nos deixar. Ele apresenta no livro 6 lições, né? E uma das lições que me chama muita atenção é a questão que é a gente não normalizar, não achar que nós estamos vivendo uma exceção. Na verdade, o que nos antecedia à pandemia já era algo muito problemático, né? Nós já vivíamos algo muito adoecedor. Eu acho que a pandemia ela só veio mostrar isso para nós, né? Então, eu acho que o que nós podemos fazer, e as lições, dentre as lições que ele aponta, e que eu já concordava, e me senti muito feliz por ser Boaventura Santos falando, né, porque tem um recurso da autoridade. Uma coisa é a professora Andréa Quintanilha, né? Outra coisa é Boaventura Santos falando. Então, uma das lições que ele nos apresenta é justamente o papel dos intelectuais nisso, né? Falar e discutir o mundo com o mundo, né? Então, como é que a gente vai pensar esse contexto se não for nos ouvindo? Como é que a gente vai pensar esse contexto de pandemia, não com uma normalidade de exceção, mas entendendo que nós estamos numa quarentena dentro de uma quarentena, e que questões como a que nós vínhamos vivendo, dessa sociedade de racionalidade neoliberal, altamente individualista, altamente produtivista, altamente meritocrática, altamente competitiva, um estado concorrencial que as pessoas competem e desumanizadas. As pessoas não têm a menor sensibilidade com a dor do outro. E não é por causa de pandemia, já era assim. E agora a gente está vendo isso muito mais claramente. E uma das lições é os intelectuais se juntarem e pensarem uma outra forma de se relacionar e de interagir nesse processo de ensino-aprendizagem, né? E eu acho que uma das questões é ouvir. E aí eu vou ilustrar aqui a minha linda Marília, que eu amo. Vamos chamar Bourdieu para isso, né? Porque eu acho que Bourdieu, naquele livro As Falas Ditas, ele traz essa questão. A gente tem que chamar quer estudar essa teoria, é importante as teorias, mas vamos ouvir os que os atores têm a nos dizer, né? Então, o que nossos alunos têm a nos dizer sobre esse contexto? O que nós, professores, temos a dizer uns aos outros nesse contexto? Então, e como a gente pode fazer com que isso seja o menos doloroso possível para nós, né? Porque dolorido já era antes da pandemia, né? Na minha perspectiva, né? Eu como uma professora preta, né? Que também sofro essa questão da discriminação dentro do meio acadêmico, eu sou uma exceção dentro desse meio acadêmico, né? Então, isso já era muito real, a exclusão fez parte da minha trajetória, né? Então, a gente já estava, como Boaventura Santos coloca nesse livro, a gente já estava vivendo uma anormalidade, né? E a pandemia só fez reforçar que há diferenças dentro desse contexto, e eu acho que falar sobre isso e contar nossas experiências e nos ouvirmos nesse momento, na minha perspectiva, é a única saída para a gente não adoecer mais. Mas aí,
coloco aí essa questão para vocês. Isadora, pode falar, Isadora. Olá, boa tarde a todos. Nossa, é um prazer estar participando desse momento. É um projeto que a professora Andréa, né, já tinha externado, né, já tinha comentado, e ela estava, né, nesse processo de consolidar esse projeto, e, sinceramente, ultrapassou as minhas expectativas. Eu confesso de que eu estava com, sabe, aquele medinho no fundo do estômago ali, que, nossa, será que a gente está fazendo a coisa certa? Será que a gente está fazendo do jeito certo? A gente que é da graduação, né, a gente ainda está muito seguro, né, está com os pés cambaleando ainda, né, e se firmando em muitas expectativas, e principalmente nesse momento pandêmico, né. Então, eu sou muito grata à professora Andréa por ter me acolhido, né, no seu laboratório, e desde o ano passado, né, a gente vem trabalhando juntas, se ajudando, né, como formiguinhas, carregando 10 vezes nosso peso, que a gente é capaz disso, né, a gente tem essa capacidade, e fazendo o que gostamos de fazer da melhor maneira possível, dentro desse contexto tão, vamos dizer assim, eu queria achar uma palavra que pudesse definir, mas, né, tão surreal, né? Eu realmente também não sabia o que era pandemia, eu achava que era coisa de um mês ou de semanas, e não, apesar de ser formada, né, eu tenho uma graduação anterior que é a biologia, já entender sobre pandemias e esse contexto, mas eu não pensava que nós teríamos, né, toda essa condição. E o ensino, ser professora, né, porque eu já atuava como professora, então ser professora na pandemia foi algo para mim desgastante, essa foi a palavra. Eu tive que tirar forças de onde eu não tinha, porque a vida pessoal, ela não sai da vida profissional. A gente é profissional, pessoal, a gente é humano, a gente é, né, tudo ao mesmo tempo. Então, quando a gente está na sala de aula, como professor, né, do ensino básico, a gente está ali como um todo, né, assim como o professor também do superior. E nesse momento, com a fala da professora Marília e da professora Egeslaine, que foram riquíssimas, eu acho que eu pude, nesse momento, também me identificar muito, né? Marília, ela trouxe um ponto tão importante da nossa reflexão como docente, que é o que realmente importa, né? O que importa, né, na docência? O que a gente está levando para o nosso aluno? Qual é a essência que a gente realmente tem que deixar nesse aluno? Qual é a pegada pedagógica, né? Tem a pegada ecológica, vamos falar agora, fazer um biologado aqui. Qual é a pegada pedagógica que a gente tem que deixar nesse aluno, né? Então, quais impressões que a gente precisa realmente expor, né? Será que a gente precisa de tudo isso? Como a professora, né, Andréa, tanto defendeu aqui na fala dela, será que a gente precisa ser esse turbilhão de produção? Será que a gente é só isso, né? Será que a gente é só... E a gente percebe na fala, a fala da professora Egeslaine, ela completa, né, essa reflexão da Marília. Eu fui lá e me vesti de pijama, porque a minha aluna precisava de acolhimento, de humanidade. Ela precisava entender naquele momento que somos todos ali, todos estamos no mesmo mar, não no mesmo barco, mas no mesmo mar, né? E a gente pode se ajudar, né, nesse mar. Esse mar, ele é grande, mas nós podemos dar as mãos para tentar se ajudar. E professor e educando, né, educador e educando, eles precisam estar de mãos dadas. A gente tem que realmente deixar mais horizontal essa linha. E a professora Andréa, a gente teve até um episódio, né, professora Andréa, que a gente eu não entendi a professora Andréa não entendeu, e foi tão interessante como a gente conseguiu se horizontalizar, né, conseguiu se perceber
né? A pandemia, ela deixou a gente naquela linha tênue. Qualquer coisa parece que a gente sai do eixo, né, central do humanismo. E a gente está por um fio em todas as coisas. E realmente a pandemia, ela me trouxe essas duas coisas. O que é essencial para mim, né, como aluna, né? Será que eu preciso 7 matérias, né, 50 projetos? Será que eu preciso de tudo isso, né? Será que isso realmente é saudável para mim? E o meu eu, né? E a minha cabeça, né? E o meu momento comigo mesma, onde é que tá, né? O que é essencial, né? Nessa pandemia eu tive muitas dificuldades familiares, a professora Andréa sabe disso, e isso me afetou muito, muito mesmo. E a educação, sempre ir para a faculdade e buscar conhecimento, para mim, sempre foi uma válvula de escape. Mas, em algum momento do ano passado, se tornou a coisa mais difícil de se fazer. E eu disse, a gente não pode perder essa essência de que ali tem algo bom, que eu estou ali buscando algo bom para mim. Então, não pode ficar maquinário, né? Então, eu agradeço muito a fala das professoras e dos demais. Djamiro falou uma coisa também que foi muito importante para mim nesse momento, né? Será que a gente não precisa... Será que não estamos sendo tão cruel assim, né? Conosco, com nossos momentos, né? Será que a gente não está deixando as coisas muito banalizadas, né? É natural, agora 5.000 mortes. Nossa, mais um recorde. A gente achar que isso é recorde. Isso não é recorde. Isso não é algo comemorado, né? Isso nem é algo realmente pensado, né? Então, esse café, acho que realmente vai render muito, muito, muito diálogo, muita reflexão, muito acolhimento, né, das falas, né, desse momento. Então, de parabéns, professora Andréa, parabéns, professora Andréa, pela ideia, pela vontade de ir além, né, e de querer realmente fazer dar certo, tá? Você é uma formigona, lembre-se sempre disso, eu sempre digo, é uma formigona, sempre digo isso para você, você tem capacidade de ser 10 vezes mais do que você é, dentro da sua realidade, viu? Então, realmente, muito obrigada a todos, aos colegas que, né, a gente está se conhecendo, está aprendendo a trabalhar juntos, a Girliane, que, né, está no nosso grupo, querida, o John, maravilhoso, o John, saudades do John, sei que ele está super aí, né, também atarefado com a vida dele acadêmica, mas é muito importante tudo isso. A todos, realmente, foi maravilhoso o debate, e eu deixo aqui a minha fala, né, de gratidão por saber que existem professores, docentes que se importam. E eu acho que é isso que é gratificante para nós, docentes ainda, né, além da primeira formação, é isso, a gente saber que tem gente que se importa com a gente. Obrigada. Obrigada, Isa. A Giliane levantou a mão, depois a Alda. Boa tarde a todos, ainda é boa tarde, né? Mas já chegando para boa noite. Pessoal, eu sou orientanda do doutorado da professora Andréa. É uma satisfação tê-la como orientanda. Né? Se a pessoa, como a Isadora falou, essa formigona, no bom sentido, viu, professora? Mas também, não menos importante, as professoras da linha de pesquisa, aqui eu só estou vendo a professora Alda, cadê ela? Saiu, professora Gorete, tem mais alguém da nossa linha, algum professor? Chegou, tá aí, eu quero dizer que também são muito importantes na nossa construção. E vou começar a minha fala um pouco com a fala da professora Marília, né, que ela fala que teve a Covid e como ela se sentiu. Aí eu trago para mim também, que eu também tive Covid. Era num período que eu tinha que apresentar o primeiro capítulo da tese, que tinha muita coisa para fazer, aí eu me vejo com Covid, com aquela bomba na minha mão que a qualquer hora podia explodir e acabar tudo. E aí, o que eu faço?
E o que eu me vejo que eu me inscrevi num doutorado presencial e nada está acontecendo como foi planejado, né? Mas aí eu pego a fala da Vanessa e tiro alguns proveitos. O que é que eu posso fazer com isso? Eu também fui lá na Federal de Goiás, fui cursar umas disciplinas que não tinha no meu programa, fui alimentar meu currículo, embora essa disciplina, né, professora André, a gente não pôde colocar como, não pôde validar no diploma, mas eu disse, mas eu vou participar como ouvinte, eu quero ir, porque vai me ajudar muito na construção da minha tese, no meu segundo capítulo, que a disciplina foi com a professora Mone, Educação, Pobreza e Desigualdade, uma disciplina excelente, assim, com relatos dos alunos, assim, de uma experiência não sem fim, que se nós tivéssemos presencialmente, eu não tinha essa oportunidade, não teria tido. E aproveito a deixa para pedir o e-mail da Vanessa para a gente também trocar umas figurinhas, né, nesse momento. Mas o que é que eu digo? O que é que eu falo, né? Não está sendo fácil para ninguém. É um momento difícil conciliar essa demanda. Como é que eu vou pesquisar? Se meus dados eu não consigo alcançar, porque a instituição onde eu pesquiso está com a demanda, com profissionais, com poucos profissionais. Isso é um dos problemas que eu estou pontuando, né? Que a gente acaba se emocionando e vai esquecendo do que ia falar. Mas é isso, construir uma tese e controlar essas emoções, mas sempre pensando que a gente não está só, né? Eu tenho uma orientadora, eu sei que eu tenho professores na linha que eu posso contar, meus amigos, ontem mesmo eu estava falando com o Djamila sobre isso, da importância desse espaço, de falarmos sobre o que estamos sentindo, sobre nossas dificuldades, e para ir aliviando. Às vezes a professora Andréa pede um material e eu não consigo entregar. Eu fico, ai meu Deus do céu, de novo eu não vou conseguir entregar. Aí ela faz assim, pronto, eu vou lhe dar mais esses dias e você faz. Aí eu fico mais tranquila, consigo escrever. E eu acho que é isso, porque eu sei também que eu também fui professora, né? Eu fui professora substituta, que é onde a universidade que eu pesquiso, onde está meu objeto de estudo, e sei dessa demanda que é ser professor. A gente tem que cumprir a parte burocrática e não é fácil. Aí eu trago você, professora Gessilane, como é difícil trabalhar políticas públicas no contexto remoto, porque eu ouvia muito a dificuldade dos meus alunos, tem aluno meu aqui no diálogo, né? Eu vi que está o Daniel, não sei quem mais está por aqui, mas eu sei que tem aluno meu aqui. E eles ficavam reclamando, professora, está muito difícil, e eu procurava formas de, aqui Joyce Ede, aqui os meninos estão falando no chat, professora, eu não estou entendendo, procura uma forma mais fácil da gente aprender, de você explicar, e eu buscava situações concretas de como ensinar, e eu me coloco, e hoje, remotamente, como é que esse professor vai trabalhar? Trazer essa teoria, essa legislação, de forma que os alunos fiquem ali 2 horas à frente de um computador, 2, 3 horas, dependendo, se for, eu acho que não está tendo 4 aulas seguidas, né? Mas é uma dificuldade sem limites, tanto para o professor é desgastante, quanto para o aluno. Né? Então, são essas questões que eu coloco e reforço a importância de falarmos sobre isso, sobre esse contexto, sobre essa realidade e sobre o que estamos sentindo. Certo, gente? Então, se cuidem e saúde para todos. Saúde. Alda e depois Heloíse. Eu gostaria primeiro de agradecer, né, a professora Marília e a professora Gesslaine pelas colocações, né? Eu acho que o que Marília coloca, eu acho que vem muito de encontro que a gente passou durante toda essa pandemia, principalmente, por exemplo, no primeiro momento, nós fomos obrigadas a trabalhar, né, com online sem ter esse conhecimento, foi muito difícil, e considerando que aqui na UFRN nós não tivemos praticamente paradas, nós tivemos ano com 3 semestres, e a gente tinha que aprender nesse dia a dia como mexer com esse Meet, como mexer, né? Então, assim, foi um grande aprendizado. Hoje a gente pode até dizer que já sabe um pouco mais, mas isso nos trouxe grande problema, inclusive de adaptação de programas, de alunos,
né? Mas eu vejo também que nos trouxe muitas possibilidades, porque, por exemplo, o fato de você, como as meninas estão colocando, a Giliane, como a sua outra aluna colocou, que está fazendo disciplinas no Brasil inteiro, né? E isso foi muito positivo, porque os alunos hoje, eles conseguem também fazer essas disciplinas, onde no programa, no estado, onde eles têm, até fora do país. Então, isso é muito positivo, né? E aí, assim, né, por esse lado eu vejo um lado positivo. Agora, eu tenho percebido que o que mais agrava essa pandemia é o fato de não ter esse convívio social dos alunos, por exemplo. Você, quando... Não sei quem foi que deu aí, que falou, que entra no doutorado pensando que você vai ter, né, esse convívio, essa experiência, e você não tem. Você se sente sozinho, isolado, e isso tem feito muito mal para os alunos, viu? Assim, a gente tem alunos que têm se ressentido muito disso aí, entendeu? Por exemplo, de ter uma expectativa de que seria um mestrado e um doutorado, e elas serem muito frustrantes, né? Porque você não tem, né, o contato com os outros para suas trocas de experiência, você não tem o seu campo de pesquisa, que se for na escola está tudo fechado, as universidades estão online, o pessoal não dá resposta a questionário, então isso eu acho que é muito difícil trabalhar nessa perspectiva. Sem contar que agora, como a professora Marília coloca, acho que tem mais um agravante, que é a questão, por exemplo, do medo, né, que todo mundo está cada vez mais, né, do medo da pandemia. Aí eu posso falar bem que a outra, eu fico emocionada com as coisas também, mas o medo de sair na rua, fazer qualquer coisa, é terrível, né? Então, acho que isso tem afetado a todos nós, né? Muito. E aí, assim, eu queria agradecer, e eu gostaria até que a professora, depois que eu chorei, acho que ela não pode mais, já perdeu o prumo aqui, mas, por exemplo, eu achei muito interessante a questão que Marília colocou, das redes colaborativas. Ela sabe que eu trabalho com a internacionalização, que gosto disso, é um tema que me é caro, que eu venho trabalhando há muito tempo, né? Como que a gente poderia, né, de certa forma, né, estabelecer essas redes, como é que você, de certa forma, encaminha isso, né? Porque parece que você tem o dom das redes, né? Já foi do universo, já foi outra rede, até outra rede de educação superior, sabe lá quantas redes anda formando aí. Então, era isso. Eu queria agradecer a todos dois, a professora também, a experiência da professora Gislaine é muito bom, para que a gente quebre um pouco essa rigidez das nossas disciplinas, que a gente ainda guarda do que a gente faz presencialmente, né? É muito complicado isso. Mas é isso. Receba meu abraço e um cheiro, Alda. Obrigada. Heloíse, que levantou a mão. E, gente, vamos encaminhando aí para os fechar, né? Para a gente também não exagerar da nossa saúde, né? Nossas trocas aí. Heloíse. Oi, prof. Boa noite, pessoal. Boa noite, não, boa tarde, né? Ainda boa tarde. Eu sou professora, não, gente, perdão, estou nervosa. Estou aqui com vocês, com grandes pessoas inteligentes. A grande responsabilidade que eu sinto em falar, né, no meio de vocês que tem tanto conhecimento e que eu estou aprendendo tanto. Eu sou aluna da professora Andréia, né, estou como ajudante dela aqui, do dia a dia, quando eu posso. E eu queria começar dizendo que a frase da música do Cazuza nunca fez tanto sentido, né? O tempo não para. Mesmo em tempos de pandemia, onde relativamente tudo tem que parar, a nossa vida acadêmica, profissional, ela não para. E a gente se vê tão sobrecarregado por pensar, eu tenho que dar continuidade nos meus projetos e mesmo assim sentir a culpa de estar querendo melhorar, se aproveitando do período que estamos, né? Aproveitando que estamos em casa para fazer muitas coisas online, que dá para... A gente não tem esse tempo de trajeto nos cantos para fazer mais coisas. E a aula da professora Andréia,
foi muito importante para me abrir os horizontes em muitas questões, tanto política quanto pessoal mesmo, de pensar no próximo, de ver o próximo, porque estamos no conforto da nossa casa, estamos, não sei a realidade de cada um aqui, mas acredito que a maioria, né, tem comida todos os dias e tudo mais, e isso pesa, né? Eu venho da aula ontem, que foi da nossa roda de conversa, né, prof, do Boaventura, onde ele fala bastante disso, né? Tem pessoas que não têm acesso a isso, e aí eu me pego pensando, o que eu posso fazer para chegar nessas pessoas? O que eu posso fazer para ajudar o próximo, ao mesmo tempo tendo que me proteger também, né? Porque a gente tem que pensar no próximo, mas a gente também pensa em si mesmo. Então, estamos com um grande fardo, estamos carregando um grande peso, né, durante essa pandemia, que, como a Giliane falou, é uma bomba, né, que quando você pega, você vê estagnado, porque você pensa, e se tudo acabar aqui? Né? Eu tive minha família que também pegou o Covid, e foi terrível, porque eu tinha que ir cuidar também, e o medo também de pegar, mas você quer cuidar do próximo, então é muito frustrante essa situação, né? E, ao mesmo tempo, a gente quer estar participando das rodas de conversa, a gente quer participar das aulas, a gente quer participar das coisas, queremos trazer uma alegria para o próximo, queremos acrescentar e ser acrescentado todos os dias, né? Então, é uma grande reflexão que temos todos os dias, eu muito mais, e eu agradeço muito por ter tomado a decisão de me cadastrar na aula da professora Andréia, que tem sido de muito aprendizado para mim. Eu sou muito, 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 muito grata. Obrigada. Basicamente é isso. Obrigada, gente. Obrigada aí a todos que estiveram aqui. Se tiver mais alguém que queira falar, senão a gente encerra. Tiver mais alguma questão, algo que queira deixar, algum depoimento, encerro. Eu costumo sempre dizer assim, eu só estou conseguindo não sucumbir diante desse momento de pandemia por causa dos meus encontros com meus alunos, que está me ajudando muito, né? Eu amo a sala de aula, eu amo essa troca, eu adoro falar sobre as questões que eu estudo, que eu leio, e é uma coisa que me faz muito bem. Então, eu faço isso com muito prazer e faço também como um ato de resistência. Então, absolutamente nada, nenhum problema pessoal abala este meu fazer docente. Ele é tão estruturante da minha existência que nenhum problema me abala para não estar em sala de aula, seja de que forma for. Se o momento agora é aula remota, eu vou fazê-lo em aula remota, vou apontar as críticas, vou apontar as falhas, as imperfeições, mas vou continuar fazendo, porque eu acredito que é um momento, é um espaço de resistência. A você tentar democratizar o acesso à educação, ao conhecimento socialmente elaborado, é um ato de resistência num contexto como esse. Então, eu gosto muito da fala do Boaventura, quando ele nos convoca, os intelectuais, porque se nós não ocuparmos esse nosso espaço, com certeza, os neofascistas, os pastores conservadores, as irmãs, como ele diz, as irmãs do islamismo vão ocupar. E eu não vou deixar essas pessoas ocuparem o nosso espaço. Essa é a minha fala fechando, e se tiver alguém para falar, e quer, Anselmo, comentar alguma questão? Não, só um brinde. Um brinde. Sim, o meu brinde aqui, ó. Vamos fazer isso aí. Ao cafezinho. O próximo encontro nosso é com o professor Jaime. Professor Jaime, fica à vontade para trazer as suas experiências, tratar desse contexto. Se o senhor quiser também nos brindar com uma palestra sobre o novo Fundeb, porque um passarinho verde já me contou que o senhor está se apropriando desse debate, a gente também pode aproveitar
para discutir esse novo Fundeb, porque também nos é caro num contexto desse de pandemia, porque nós sabemos que há uma grande desigualdade de acesso tecnológico e, com certeza, nós devemos precisar de mais recursos para garantir que os nossos alunos da educação básica, que não têm internet, que não têm computador, que não têm acesso ao que é demandado num contexto como esse. Então, talvez, se o senhor se sentir confortável para trazer discussões sobre o novo Fundeb, porque um passarinho verde me contou que o senhor anda estudando sobre isso. Aí o senhor, você fique à vontade, tá? E, Marília, o que você queria falar? Que eu vi sua mão levantada. Não, eu só queria realmente agradecer pelo convite. Foi uma tarde maravilhosa, né? Uma tarde com muito afeto, e eu acho que isso é extremamente importante hoje. Parabéns, André e a equipe da UFRN. Aldo, eu vou entrar em contato contigo para a gente recuperar todo aquele tempo, né? E um abraço muito forte para todos vocês. Obrigada. Obrigada. Egislaine, quer fazer seus despedidas? Selma, os meus próximos convidados. Muito obrigada pelo convite. Eu quero agradecer, eu também preciso desligar, que tenho outros compromissos. De fato, eu sugeri ao interlocutor de tarde que a gente poderia pimentar um pouco o encontro da próxima vez com esse tema. Eu preparei uma palestra, acho que ficou boa, dei uma palestra essa semana, mesmo quarta-feira, para 400 integrantes do PIBID aqui na região de Santa Catarina. E como eles gostaram muito, estou oferecendo também, podemos... Eu já mandei, inclusive. Eu vi, eu adorei, eu já vi, por isso que eu já tô gostando da gente fazer esse café falando do novo Fundeb. Que eu acho que é um tema importante. Ele está garantido na legislação, mas ele pode estar sendo demolido em torno da política geral desse governo louco, entendeu? Uhum. Então, é bom compreender a mecânica dele e se preparar para agora defender a sua permanência. Eu acho que foi uma grande vitória o que aconteceu no Congresso Nacional, mas não está garantido, porque vocês acompanham ali a questão do orçamento da União, é um negócio horripilante, né? Então, tá bom. Combinado, então? Vai ser o novo Fundeb? Fazendo... Dá para ser? Se vocês acharem, é verdade. Eu estou achando ótimo. Vamos botar aqui para o pessoal. Que ouvindo vocês hoje, achei que seria... que pode correr o risco de desmanchar esse clima que vocês estão construindo absolutamente afetivo, de integração de experiências e tal. Mas eu, nesse terreno aí, eu tenho pouco a contribuir. Posso contar umas experiências aqui, mas são muito limitadas nesse terreno. Mas... Vou te dar uma dica, Jaime. Você traz a sua experiência dessa apresentação para esse PIBIC em Santa Catarina, nesse contexto remoto, e adentra para nos dar a pista de como é que as coisas estão politicamente. Claro. Entendeu? Você dá para não perder o clima do projeto. Claro, claro. Não, eu vou falar também sobre a nossa experiência aqui no Campus Passo Fundo da Federal, em relação à telepresencialidade aí que estamos fazendo. Né? Uhum. Posso falar um pouco sobre isso. Mas eu não tenho grandes acúmulos, não fiz mais pesquisa. Tinha feito uma pesquisa ano passado, no final do primeiro semestre, e depois só. Então, tá. E aí, se entrarmos também nesse assunto do Fundeb, terei alguma coisa mais substancial para ofertar. Não, eu acho que falando... Pode contar, olha... partir dessas suas experiências e contar como que essas discussões online você está tentando, de alguma forma, vamos dizer, veicular, expandir esse seu conhecimento sobre o novo Fundeb, os perigos que a gente está correndo com esse governo neofascista à brasileira, né? Então, seria legal você fazer isso, entendeu, Jaime? Eu acho que seria legal. O que vocês acham? Ok? Tá? Então, a gente fica fechado assim. Você queria falar alguma questão, Selma, para fechar?
Não, que já são 6 horas. Não, eu estava aprovando aí essa proposição muito bem, e mais uma vez foi bacana, muito bom aqui conhecer esses novos colegas e saber aí do que está acontecendo, de como estão enfrentando essas questões todas, e que a gente possa, mesmo com o distanciamento, né, que a gente possa se tornar mais próximos. Pelo menos alguma coisa tem que ficar de que preste desse trem, né? E essa parte interessante que está ficando é a possibilidade da gente ter essas conexões mais ampliadas. Tá ótimo, muito obrigada. Obrigada a todos pela presença, pela participação. E vamos, quem puder, mesmo que não esteja palestrando, quiser vir, Marília, a Gislaine, professor Anselmo, professora Vanessa, quem quiser vir, porque a ideia é a gente fazer dessa tarde um momento da gente conversar de forma de trocar mesmo as nossas ideias, nossas experiências, tá bom? Então, fica aí meu abraço bem afetuoso em todos vocês. Muito obrigada a todos. Boa tarde, um cheiro. Fiquem com Deus, sintam-se abraçados, tá bom? E acolhidos.